Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Programa Meu Time de Botão no ar. Eu sou o Leandro e a mim. Eu falo diretamente dos estúdios Central 3, estúdio Sócrates Brasileiro, Sampaio Souza, Vieira de Oliveira, aqui no, digamos assim, no Baixo Pinheiros, Matias, é isso? No Baixo Pinheiros. Matias Pinto, você que é o tubarão martelo da pesquisa Sudaca nesta cidade, neste CEP, ao menos, assim, eu poderia dizer que nesse bairro apenas, mas você é o tubarão martelo da pesquisa Sudaca na cidade. Eu te garanto que um dia você será reconhecido por isso. E foi você quem fez toda a produção do programa Meu Time de Botão desta quinzena e trouxe pra gente a história do Colo-Colo, campeão do começo dos anos 90. Correto. Qual é o recorte que você fez, Matias, e por quê, né? Que títulos tem essa equipe do Colo-Colo? Eu fiz o recorte de 1989 a 92, por conta do tricampeonato que o Colo-Colo conquistou, que foi um feito inédito para o clube de Macul, e também porque o ano de 90 representa a chegada do Mirko Jocic, técnico da então Iugoslávia, né, técnico que fazia parte da Iugoslávia, mas ele é de origem croata. Hoje o povoado que ele nasceu faz parte da Croácia, que foi o técnico que revolucionou o Colo-Colo e garantiu o único título da Libertadores de uma equipe chilena. O time do Colo-Colo, que eu vou dar uma base aqui da equipe, ok? Daniel Moron, Ramírez, Garrido, o Moron era o goleiro, né? Isso. Tem o Javier Margas, jogou Copa do Mundo, se eu não me engano, o Vilches, o Ormenho, o grande Ormenho, um careca, Gabriel Mendoza, Rubens Espinosa, Jaime Pizarro, Patrico Inhanhes, o Debrowski. Você sabe que o grande Lebowski? Eu sempre chamei de Lebowski, as pessoas falam que é Lebowski, então é Drabowski também. Drabowski. Rubem Martinez, Marcelo Barticciotto, tudo sob a batuta, sobre a regência do treinador Mirko Jocic. Este é o contexto, então, né? Esse é o Colo-Colo, essa época, começo dos anos 90. Um país, né? Um país aí sendo libertado de uma época de chumbo, uma época de ditadura, e veio o Colo-Colo e deu ao título. É curioso que o Colo-Colo acaba sendo vinculado justamente aos anos de chumbo, né? Ao seu crescimento, mas foi o time que deu uma alegria a todo um povo torcedor do Colo-Colo logo no começo dos anos 90, época de vitória de Libertadores da América de 91. E a gente tem que voltar para 73 também, porque o Colo-Colo, muitos historiadores dizem que foi a equipe que atrasou o golpe, né? Porque quando o Colo-Colo chegou pela primeira vez a uma final de Copa Libertadores, foi às vésperas do golpe militar, existe uma comoção muito grande entre o povo chileno. Então, o Colo-Colo representa esses dois momentos, né? Pré e pós o golpe. Ao mesmo tempo, boa parte do Chile estava focada no que aquela camisa branca representava dentro de campo. A gente vai ouvir uma música, uma música de 91, cantada pelos jogadores, pela torcida. É a música do Colo-Colo, digamos assim, a música do Colo-Colo campeão, correto? Isso. Para abrir os trabalhos aqui no programa Meu Time de Botão, Colo-Colo de 1991, um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas o auge, a cereja do bolo foi o time de 91, falaremos mais disso após ouvirmos a canção. Buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Hoy es un día lindo para todos nosotros. Yo creo que de la mañana ya empezamos a vivir lo que será esta noche el encuentro entre Olimpia y Colo-Colo, nuestro Colo-Colo de Chile. Vamos a ponernos en ambiente, vamos a vivir una etapa en nuestro cordialmente de lo que será el partido de esta noche. ¿Quién gana esta noche? ¿Cuánto gana Colo-Colo? 2-0. 2-0. ¿Dónde va a celebrar usted el triunfo? En la Alameda Salada, está con Plaza Italia. Ahí nos juntamos. Bueno, tenemos un ambiente bien especial hoy en nuestro cordialmente. Esperamos poder llevar todo esto que vamos a hacer aquí hasta su hogar a través de la televisión. Y yo creo que no podríamos empezar un programa sin hacer un grito grande así. A ver, atención Parra.
muchachos. Y... Esta es la partida de nuestro Cordialmente, y qué mejor que invitar a una de las mejores orquestas de nuestro país. Con ustedes, con nosotros y en el Cordialmente, la Sonora Palacios. Muchachos, buenas tardes, bienvenidos. Cantemos todos de Arica Magallanes, por Colo Colo, ejemplo de valor, por su energía, reina de quien nos gane, porque defiende con gloria el tricolor. Es Colo Colo como el gran araucano, que va a la lucha jamás sin descansar, porque el recuerdo de David Arellano siempre nos guía por la senda triunfal. Colo Colo, Colo Colo, equipo que ha sabido ser campeón, una tribu deportiva, una fiesta con chileno corazón. Colo Colo, Colo Colo, representa nuestra raza sin igual, por su empuje y coraje, en las canchas como el Colo Colo no hay. O programa Meu Time de Botão do Colo-Colo já te mostrou qual era a da cidade, qual era do país, qual era a do time, o time alvinegro, né, do Monumental. Monumental é um bairro bom, Matias? O bairro é de Macu, né, uma comuna de Macu. É um bairro classe média, assim, nem para baixo nem para o alto. O bairro onde fica o estádio Monumental do Colo-Colo. A primeira variação do treinador Miko Josic no comando desse grande Colo-Colo foi exatamente no plano tático. Ele abandonou o 4-4-2, que era clássico e tradicional não só no Chile, mas como no mundo todo, e apostou num tal de 3-1-3-3, é mole? É isso mesmo. 3-1-3-3, sendo que um dos três defensores era também um jogador líbero, né? A gente acabou vendo isso muito depois nas mãos do Bielsa. Jogou uma Copa do Mundo, né, com a seleção da Argentina, mais ou menos nesse esquema também. Tentou isso na própria seleção chilena, mais de 15 anos depois. Com a nova formação, o Cacique conquistou o inédito bicampeonato chileno, devolvendo os 3 pontos de diferença para a Católica nessa segunda conquista e conseguindo assim a sua 5ª participação consecutiva na Copa Libertadores da América, que viria a ser pintada de preto e branco, correto, Matias? Isso mesmo. E quando o Josic assumiu o quadro principal do Colo-Colo, isso foi em setembro de 90, ele declarou com seu peculiar sotaque croata. Você quer falar com sotaque croata, Matias, o que ele declarou ou não? Falarei aqui com sotaque. Não vou tentar imitar, né, o sotaque do professor, mas... Ficou difícil, né? Eu sei. Vamos adelante agora a ganhar a Libertadores. Ele falou assim de prima. De bate-pronto, na apresentação dele. Vamos ganhar a Libertadores. Nós vamos adelante e vamos ganhar a Libertadores. E aí as movimentações no mercado do verão de 1991 trataram de respaldar todo esse otimismo do treinador. Quem chegou, Matias? Quem foi o primeiro a chegar? O primeiro que chegou foi o Sérgio Veridaremi, meia canhoto, né, do Colón de Santa Fé, mas esse jogador acabou sendo um blefe, né? Ele foi vendido para o Colo-Colo através de uma fita, mas era um compilado de vários jogadores do Colón, todos eles tinham um estilo parecido, assim, então ele acabou vindo com gato por lebre, assim, né? Então foi um jogador que não foi muito aproveitado. Mas os próximos jogadores que a gente vai falar foram jogadores que se mostraram decisivos, né, nessa campanha do Colo-Colo. Então fale. Veio depois o lateral direito Gabriel Mendoza, Coca Mendoza, veio do O'Rings, né, formado lá no clube de Rancagua. Sim. Depois veio o ponta direita o Patricio Yanez, o Pato Yanez, que veio de uma temporada ruim na Universidade de Chile, mas já tinha passagem pelo futebol espanhol. E da outra universidade, a Universidade Católica, veio o Luiz Pérez. Guarde este nome, Leandro e a mim. Opa, tem caneta aí, Chico? Uma caneta aí, vamos guardar o nome aqui.
Vai dar o nome, guardei o nome do Pérez, guarde esse nome porque ele ainda será importante no programa Meu Time de Botão. O debut do Colo-Colo foi ao sul de Santiago, diante do modesto Deportes Concepción. Estamos falando da Libertadores de 91, correto, Matias? Correto. Era ainda aquele modelo de disputa, né? O grupo binacional, 2 representantes cada. Então, no grupo chileno-equatoriano, tinha o Colo-Colo, Deportes Concepción, o Barcelona de Guayaquil e a LDU. Perfeito. O placar só não saiu do 0 porque o goleiro Lilás, no caso Lilás é o uniforme. O uniforme do Conce. O goleiro se chama Vidjamil, Nicolás Vidjamil, agarrou um pênalti. E isso foi aos 44 do segundo tempo. Isso. E por isso o Colo-Colo não levou os 3 pontos. Mentira, os 2 pontos. Na época ainda era 2 vitória pontos. Não dava 3 pontos e chegava a hora em seguida na segunda rodada de estrear em casa. O monumental David Arellano recebeu a sua equipe pela primeira vez na campanha da Libertadores. E o estádio ainda não estava habilitado a receber jogos na edição anterior, né? Foi a primeira partida, portanto, no estádio, porque ele não contava ainda com a iluminação. E os jogos de Libertadores, meio de semana, tinha que ser de noite, tudo mais, estádio novo, estádio bala, como diz o Paulo Júnior, né? E cerca de 45 mil colocolinos acompanharam a vitória por 3-1, gols de Espinosa, Bartichotto e Salgado sobre o Barcelona de Guayaquil. 12 dias depois, o rival era o El Conce. Quem era o El Conce, hein? O mesmo Deportes Concepción da primeira rodada. El Conce, El Ilais. Tá vendo? Você é o Tubarão Martelo. Você bate firme nos livros de história do futebol sul-americano. Na semana seguinte foi a vez de receber a Liga Deportiva Universitária de Quito, a famosa LDU, time de Barcos. Alô Barcos, cadê você? Olha como é que ele era, cabeludo, com cabelo branco, Barcos. Deve estar triste a vida lá, né? Comendo Chato, barata. Isso é um dos maiores preconceitos que as pessoas têm sobre o Oriente, né? Que come barata. E aí, irmão, a gente come cordeiro aqui. Tem tanta diferença assim, né? Sei lá. A vitória do Colo-Colo foi por 3-0, construída apenas no primeiro tempo, e eu adoro insultar o Barcos, é um dos meus esportes preferidos, ainda que isso acabe respingando nos chineses. Desculpa, aliás, o meu vizinho é chileno, né? Sabe, chinês, né? Chinês. Matias, e ele me chama de Eloto, eu falo, Leandro, Eloto, Leandro, Leandro, Eloto. Quem já assistiu um conto chinês sabe que isso é cascata. Nova viagem, desta vez para Guayaquil. Quero que você conte o que aconteceu em Guayaquil, Matias. Em Guayaquil se mediu com os toureiros, né, do Barcelona, apelido da equipe equatoriana, e o jogo se desenvolveu mais no segundo tempo, e o Barcelona fazia um gol, Colo-Colo descontava. Barcelona fez outro gol, Colo-Colo descontou logo em seguida. Então o jogo terminou com 2-2. Só que na noite anterior desse jogo aconteceu um fato político bastante importante no Chile. O senador Jaime Guzmán, a gente já falou sobre ele no Som das Torcidas da Universidade Católica. Era a mente pensante, assim, né? Isso, do governo Pinochet. Do regime do Augusto Pinochet. Ele foi assassinado por militantes da Frente Patriótica Manuel Rodrigues, nas cercanias do Campus Oriente da Pontifícia Universidade Católica, ali ao leste de Santiago. E essa mesma Frente Patriótica que é aquela que estava envolvida no sequestro do Abílio Diniz. Meu Deus. Pesado, hein? Pesado. Certamente isso ocupou mais as manchetes do jornal do dia seguinte, do La Terceira. Ou La Quarta, sei lá. Ou Mercúrio. O próprio Mercúrio. Você gosta mais do Mercúrio ou do... Você é assinante do Mercúrio? Eu sei que você é brasileiro, mas é sócio do Chacarito. Só falta ser assinante do Mercúrio também. Não, o meio de comunicação que eu respaldo lá no Chile é a The Clinic. Uma revista muito interessante. Vou procurar sobre isso, Matias, sobre a The Clinic, depois eu te respondo, tá? É uma revista que tem um bar. Uma revista que tem um bar. Já gostei. Já gostei. Já me parece bastante... já dou bastante credibilidade a ela. E vamos continuando a primeira fase do Colo-Colo, que a próxima parada foi em Lima e o principal adversário não se encontrava dentro do Estádio Nacional. Veja você que um surto de cólera pegou
Pegou firme ali na capital peruana. Nós estamos falando de oitavas de final aqui, é isso? Isso, já oitavas de final. Antes de chegar a Lima, né, o Colo-Colo, os reservas do Colo-Colo jogaram contra a LDU, a equipe já estava classificada. Ele já estava classificado. Passavam 3, mas daí as oitavas era contra o Universitário de Deportes, né, lá de Lima. Mas a principal preocupação do Colo-Colo não era com a equipe peruana, mas sim com esse surto de cólera que depois se espalhou pelo continente, né? No começo dos anos 90 teve essa preocupação ainda. A cólera marcava os seus gols contra a população na cidade e o Colo-Colo não marcou nenhum gol no gramado peruano, no gramado do Estádio Nacional de Lima. Voltou para decidir a parada das oitavas de final dentro de sua casa e o Espinosa marcou um gol de falta logo no primeiro minuto, no primeiro minuto do segundo tempo. E aí vivemos um drama no duelo, né? Gonzalez empatou aos 20, trazendo de volta o fantasma das oitavas de final, instância na qual o clube não passava desde 73 sem passar das oitavas de final, isso para um time que estava regularmente na Libertadores. É bastante coisa. Em 73, inclusive, o Colo-Colo foi vice-campeão, né? Passou das oitavas e foi vice-campeão. Mas o mesmo Espinosa deu números finais da partida ao converter o gol da classificação do 2-1 para o time do Colo-Colo. E aí você, Matias, você é um poeta, né? Você chama de cobrança em pênalti de 12 passos. 12 passos. É que eu tenho essa mania de jornalista de não repetir o termo, né? Perfeito. Então, como tem bastante pênalti ao longo dessa campanha, você tem que ir buscando sinônimo. Então, fica aí os 12 passos, né? Fica aqui os 12 passos e fica agora a cereja do bolo. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Pois bem, Matias Pinto, quartas de final da Taça Libertadores, a gente separa aí essas 6 partidinhas como a cereja do bolo da campanha da época do glorioso Colo-Colo. O adversário nas quartas de final foi o Nacional do Uruguai, o temido Nacional do seu coração, né, Matias? Não. Que ostentava 3 Libertadores no seu palmarés. Sorte do Colo-Colo que este retrospecto não pesa muito em campo na hora que a bola rola, né? Você tem que jogar futebol. E na hora de jogar futebol, o Colo-Colo estava mais preparado e não tomou conhecimento do tri da Libertadores, e o jogo foi enfiado, foram 4 na cachola, Matias? Isso, 4-0. E lembrando assim, né, que a gente falou, o retrospecto não entra em campo, a gente fala do Nacional hoje em dia, fala, eu tenho campeão, mas naquela época esses títulos estavam frescos. Então, tinha alguns jogadores que fizeram parte dessas campanhas que ainda vestiam a camisa tricolor. Então o Colo-Colo foi lá, meteu 4 buchas no Nacional, no Estádio Monumental, e foi viajar tranquilo para Montevidéu. A volta no Centenário, né? Tal qual você já estava contando, Matias. Inclusive o gramado estava bastante pesado, né? Que muita chuva, muita água. E era para ser uma mera formalidade, mas foi mesmo, né? Foi pelo menos os uruguaios saíram aplaudidos, morreram em pé, porque marcaram 2 vezes, conseguiram aí pelo menos resgatar a dignidade depois de apanhar de 4. E a semifinal, Matias? A semifinal daí é um choque entre Chile e Argentina, né? A gente tem visto aí na Copa América, é uma rivalidade muito forte. Não são muito amigos, né? Não são, rola umas hostilidades, principalmente por conta da Guerra das Malvinas, mas daí estamos falando de Boca Juniors e Colo-Colo, né? As duas maiores torcidas de ambos os países, frente a frente nessas semifinais. A temida camisa azul e ouro, e além da pulsante, digamos assim, o pulsante templo da Bomboneira, entraram no caminho do cacique do Colo-Colo, que o Chico Malta acabou de chamar aqui de corsário. É um brincalhão, né? De corso? De corso. Da Córcega. Tá de brincadeira. A arbitragem foi polêmica. O famigerado Francisco Escobar apitou, o paraguaio, né? Francisco Escobar apitou. Um paraguaio fazendo serviço para um clube argentino. A gente já viu essa situação algumas vezes, né, Leandro e a mim? Pois é, já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta vez. E o Boca venceu por 1-0, resultado magro, fruto de cobrança de pênalti convertida por Graciani.
na partida de volta, 64 mil torcedores, algo inédito até então no estádio do Colo-Colo, entraram pelos portões e assistiram o jogo de volta. E o que aconteceu no jogo de volta você vai falar, Matias, e depois a gente vai ouvir uma gracinha aqui. Martinez e o Bartiotto no segundo tempo, né? Lembrando que o Bartiotto era argentino, aproximaram o Colo-Colo da tão almejada final ao converter 2 gols logo na sequência, né? Aos 19 e 21 minutos do segundo tempo. Com esse resultado, o Colo-Colo garantia automaticamente a classificação final. Diego Latorre descontou de cabeça aos 29 minutos e, por enquanto, a decisão voltava ao pênalti. Mas daí o Martinez, novamente, ele tinha sido artilheiro do campeonato chileno em 89 e 90, por Cobresal e Colo-Colo, respectivamente. Ele ampliou a vantagem e daí a torcida já estava completamente ilusionada. A partir de então, o conjunto chenense perdeu a guerra de nervos que eles mesmos tinham começado e começou o antijogo. Aí ficou bruto. A partida chegou a ficar suspensa, né? Isso, por 16 minutos. Que coisa. Foi uma sequência de episódios. Primeiro, o Navarro Montoya, aquele folclórico goleiro. Ele mesmo que você está pensando. Agrediu o fotojornalista Marcelo Agos, do diário La Nación. E teve o primeiro incidente entre argentinos e chilenos. Na sequência, o mesmo Latorre, que marcou o gol para o Boca, acertou um soco na maçã do rosto do Juan Carlos Peralta, que era reserva, mas tinha iniciado essa partida. Quase no final do tempo regulamentar, o Mono Montoya voltou a atacar, dessa vez atingindo o Coca Mendoza. Aí teve uma briga generalizada entre as duas delegações e os carabineiros foram intervir. Nessa intervenção dos policiais, o cão policial, o K9, Ron, mordeu o glúteo direito do goleiro argentino-colombiano. E nessa, até o Oscar Tabares, o maestro, perdeu a compostura, porque ele foi atingido por uma câmera de um outro fotorepórter, que era uma reclamação do Boca. Eles diziam que tinha muita gente em volta do campo, e o Tabares foi atingido, começou a sangrar e ele tomou o equipamento desse repórter. Então a gente vai ouvir aí um depoimento tanto do Pato Ianês pelo lado do Colo-Colo, quanto do Graciani pelo lado do Boca, cada um mostrando a visão dos fatos de colocolinos e chineses. Eu não sinto vergüenza hoy, la sentí a las 3 semanas, después de haber reposado la obtención del título, después de haber visto las imágenes que son tremendas. Si eso sucediera hoy, no sé, yo creo que el Estadio Monumental sería sancionado por mucho tiempo. Y subiendo por la izquierda el poeta de la zurda, Martínez, cercanías del área, Pato Yáñez, devolución, destapado, gol, gol de Colo-Colo, gol de Colo-Colo, Colo-Colo en la final de la Copa Libertadores de América. Rubén Martínez puso la tercera cifra. Todo Chile está vibrando, celebrando este nuevo triunfo de Colo-Colo. Colo-Colo nos convierte el 3-1, que era el que hacía que ellos pasaran de ronda, y a nosotros se nos derrumbaba algo muy, muy soñado, que en ese momento pensábamos llegar a la final de la Copa Libertadores. Entonces cuando ellos convierten el tercer gol, la jugada viene que el Turco Apud va a buscar la pelota. Y entonces yo cuando veo que salen toda la gente del banco a festejar, que esto y lo otro, y veo que uno del banco lo empuja el Turco Apud y lo veo desaparecer, como que cae en el vacío. Y entonces yo, bueno, mi bronca fue que me acerco hasta esa persona, que la fui marcando, digamos, en todo momento, y cuando me acerco, bueno, en el tumulto, yo también le pego una trompada. Y ahí es donde se arma todo el famoso lío que bueno, me empiezan a correr a mí los jugadores de Colo-Colo, bueno, se arma, entra la policía, y yo quedo atrapado, digamos, entre los carabineros, y de repente se arma el famoso que todo salió por televisión. Mis compañeros peleándose
con los fotógrafos, con la policía, con los propios jugadores. Olha, Matias, que Libertadores, isso é um jogo de Libertadores daquele tipo clássico que a gente costuma falar quando vê, né, as chamadas cenas lamentáveis, né? Isso eram cenas lamentáveis. Isso realmente muda até o parâmetro de quem vê coisas hoje, assim. Banalizou, né? O termo foi banalizado. O Boca ficou para trás e o Colo-Colo chegou na decisão para medir forças com o Olímpia do Paraguai, que era inclusive o atual campeão. O primeiro jogo no Defensor del Chaco terminou em 0-0. Matias, quantos passes errados cada time deu no jogo? Deve ter sido uma barbaridade. Pensei que você tinha isso na ponta da língua, Matias. Pergunta pro Mr. Chip. O Mr. Chip é capaz de ter. O placar, mais uma vez, ficou no 0, portanto não foi alterado, o que mostrou a solidez defensiva desse time do Colo-Colo, que viajou em momentos importantes da Taça Libertadores e voltou para casa com a baliza intacta, ou pelo menos quase intacta, quase sempre. Eu acho que isso deve ser destacado como um dos pontos fortes da campanha do Colo-Colo, que terminou com taça e com festa dentro da própria casa. Se o primeiro dos 3 blocos de Josic, do 3-1-3-3, né, vinha completo para a partida final, o mesmo não se podia dizer em relação à linha de frente, a última dela, a linha de ataque. Uma série de expulsões e lesões diminuiu as opções do treinador, que não podia contar, portanto, com Dabrowski, Martínez e Inhanhes. Mendoza foi adiantado, enquanto o Luiz Pérez, olha ele aí, quem anotou sabe, saiu do banco para entrar para a história. Que bonito isso, Matias. Teve alguém que falou uma coisa parecida aí, num certo momento, eu me inspirei. Foi dos pés de Luchito, o famoso Luiz Pérez, que saíram os 2 primeiros gols da decisão, aos 12 e aos 17 da etapa inicial, ou seja, aquele famoso 15 minutos de pressão, funcionou demais, 2-0, e o título já quase garantido, quase na mão. Ainda deu tempo do Leonel Herrera, que havia entrado no lugar do Mendoza, marcar o terceiro gol já nos minutos finais. E enfim, né, esse foi o derradeiro tento que abriu as portas para o sonho do torcedor colocolino e deu o pontapé inicial para a festa de Arica a Punta Arenas, que eu imagino que seja Oiapoque e Achuí. Isso mesmo. No Chile, que o Oiapoque e Achuí num país como o Chile vale muito mais do que o Oiapoque e Achuí. Tem muito mais peso, né? Mais peso, já que o país é quase uma tripa enroscada ali na Cordilheira dos Andes. Se o Luiz Carlos Prestes fosse chileno, não ia valer, né? Não ia valer de norte a sul, de leste a oeste, não dá. Não dá. O carro no Chile vira à direita, saiu do país, pô. Vira à esquerda, cai no mar. Nunca vi isso. Metade do Chile gritava La Copa se mira e se toca, em resposta aos países atlânticos, e a gente vai ouvir os gols de Colo-Colo 3, Olímpia 0. Só um gol, né? Terceiro, né? Só o terceiro, só o gol derradeiro, né? O gol do Leonel Herrera. E se você for pegar a ficha técnica da final de 73, você vai achar um outro Leonel Herrera. Não é coincidência, é pai e filho. Que coisa. Então, os Herreras estiveram presentes na final de 73 e 91. Só que o Herrera Filho ganhou. Vai ser, tipo, tem lá então, igual tem no Brasil assim, o Rogerinho, filho do Rogerinho. No futebol tem muito isso. O Marcelo, filho do Marcelo. Lá tem o Herrera, filho do Herrera. Vamos ver. Colo empolva el tercero, la pelota la tiene el capitán, gran fiesta, gran pase, costado derecho a Bartichotto, se le escapa un poco, la alcanzó, la espera Leo Herrera, la va a meter adentro, gol de Colo-Colo, gol de Colo-Colo, campeón de América, gol ¡qué emoción, amigos! Una vida esperando esto, este fútbol chileno que nunca nos brindó lo que hoy nos está dando Colo-Colo, este Colo-Colo que no empezó hoy día a construir la Copa Libertadores de América, que empezó hace 5 años con la conducción admirable de Peter Rakicevic, de Eduardo Menichetti y de todos los que le han secundado hasta brindarnos este estadio maravilloso y brindarnos este título
que no solo nos llena de orgullo este título que con el tercer gol de Leo Herrera a los 39 minutos consagra Colo-Colo como campeón de América. Espinosa, centro pura del O Bastião, gostei, achei bonitinho. O Colo-Colo campeão, né, Matias? E a festa foi bonita, a festa foi muito legal, mas ainda haviam coisas a conquistar por parte desse time, desse grande elenco do Colo-Colo. A gente vai citar algumas delas, tem Recopa pela frente, correto? Correto. A gente já está falando de um time bicampeão chileno, campeão da Libertadores, mas que ainda tinha mais a buscar. Antes disso, vamos ouvir Sopa de Caracol? Sopa de Caracol. Como assim? Isso mesmo. Uma das fontes que eu usei para pesquisa foi o livro Histórias Secretas del Fútbol Chileno, volume 2, dos jornalistas Juan Cristóbal Guarello e Luiz Urrutia O'Neill. E eles, mostrando a campanha do Colo-Colo nesse ano, mostraram que essa era a música favorita dos jogadores. Então, todo momento eles estavam cantando essa música ali em direção ao estádio, na concentração. Então, Sopa de Caracol, da banda hondurenha chamada Banda Blanca. Watawinegi con su, Watawinegi Guanaga, Watawinegi con su, Watawinegi Guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol, hey, Watanegi con su, upi pati, yupi pati, Luli Rami Guanaga, upe, Watanegi con su, Luli Rami Guanaga. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es volar. Si vamos ouvindo Sopa de Caracol ao fundo enquanto falamos de mais Colo-Colo, que chegou pós-campeão, né, pós-título de Libertadores, com a chegada do inverno. Simplesmente 8 jogadores do plantel campeão trocaram o branco pelo vermelho e foram defender. Aí pensa, nossa, cara, eles foram jogar tudo no Inter. Não, eles foram defender La Roja, a camisa da seleção chilena que sediaria a 35ª edição da Copa América. Eduardo Vilches, Gabriel Mendoza, Jaime Pizarro, o Margas, o Garrido, o Ramírez, o Patrício Nhanhas e também o Rubem Espinosa foram os convocados para a competição, e os anfitriões terminaram a competição em terceiro lugar, atrás da campeã argentina e também do Brasil. E frustrou a impaciente torcida que esperava o mesmo resultado de um mês antes, né? Queria ver o Chile mais uma vez campeão, futebol chileno mais uma vez campeão, é bom frisar, né? O Chile campeão, porque não tem isso de que o Colo-Colo é o Chile, né? Afinal de contas... Apesar contrariando o que eles mesmos dizem, não tem isso não, né? Exato. E pela frente, né, temporada nova, estava a Supercopa, o Mundial Interclubes, além do Campeonato Chileno, que podia reservar um tricampeonato aí pro time do Colo-Colo. E o que vimos, Matias? Na estreia do torneio que reuniu os campeões continentais, né, primeira vez do Colo-Colo entre esse seleto grupo, de primeira já caiu nos pênaltis para o Cruzeiro, que viria a ser o campeão, após 2 empates sem gols. Então, novamente, o Colo-Colo manteve a escrita de fazer uma boa partida fora, mas dessa vez não ganhou em casa. O Colo-Colo, que tinha feito uma campanha 100% no Monumental, empatou com o Cruzeiro. O Cruzeiro, então, foi a primeira equipe que não perdeu para o Colo-Colo jogando no Davi Arellano. Vamos ouvir os pênaltis de Colo-Colo e Cruzeiro, esse é da Recopa. Não é da Supercopa. Não, é da Supercopa. Os nomes são difíceis, né? Então a gente acaba se confundindo. E o que veio depois, Matias? Aí teve o Mundial Interclubes, né? O Mirko Josic reencontrou seus antigos compatriotas do Estrela Vermelha de Belgrado, porque cabe lembrar que nesse mesmo ano de 91 teve a dissolução da República da Iugoslávia. Perfeito. Então, agora ele já era croata, deixava de ser iugoslavo, enquanto que o pessoal do Estrela Vermelha continuava na Iugoslávia até se fragmentar tanto que hoje virou a Sérvia, né? Então, o Estrela Vermelha campeão de 91, a final do Intercontinental, do Mundial Interclubes. Não deu, né? Não deu. 3-0 pro
para os sérvios, 2 gols de Jugovic e 1 de Pasev. Mas, voltando da terra do sol nascente, El Mas Campeón administrou a vantagem para conquistar o tricampeonato chileno, 5 pontos à frente do surpreendente Coquimbo Unido. Grande Coquimbo, hein? Esse. Eu acho um nome de time muito interessante. Em 1992, o Colo-Colo não conseguiu defender os títulos, portanto, de Libertadores, pois foi eliminado pelo Barcelona nas oitavas de final, e do Campeonato Chileno, já que foi superado em 2 pontos pelo Cobreloa. A grande incorporação no elenco foi a do meia argentino Claudio Borghi, um grande ídolo no futebol chileno, inclusive depois como técnico foi muito querido lá. Tetracampeão chileno. Exato, multicampeão também pelo Argentino Júnior, que já citamos aqui, no primeiro Meu Time de Botão de 2015, por sinal, e também de passagens apagadas por Milan e Flamengo. El Bichi participou das conquistas da Recopa Sul-Americana, quando o Cacique devolveu a derrota nos pênaltis para a Raposa, para o Cruzeiro, na cidade de Kobe, no Japão, e também da Interamericana, ao bater o Puebla em partidas de ida e volta, sendo que a ida foi 1-4 e a volta 3-1. O Puebla, que era o campeão da CONCACAF e ex-time de Muricy Ramalho, meu. Brincadeira, eu gosto muito do Puebla, meu. O mexicano gosta de futebol. Gosta de futebol, povo sério. Brincadeira. Agora vem os pênaltis, Matias? Agora vem os pênaltis. Você vai me deixar por os pênaltis agora? Mas tem uma curiosidade nos pênaltis, né? A gente citou o Daniel Moron, camisa 1 do Colo-Colo. Só que ele não era um grande pegador de pênalti. Então, o que o Mirko fez nessa decisão com o Cruzeiro? Trocou de goleiro. Trocou de goleiro ao final da prorrogação. Entrou o Marcelo Ramírez, que era o substituto do Rojas, mas daí o Moron acabou tomando a vaga que seria do Ramírez. Mas daí, nos pênaltis, o Ramírez mostrou porque tinha confiança do Mirko nessa especialidade. El que va a patear a Roberto, que le pega bien Roberto. ¡Gol de Cruzeiro! Roberto, estamos 3-3. Le va a pegar Vilches, el arquero es César. Vilches, gol de Colo-Colo. 4-3 la serie. Arriba el conjunto de Chile. Paulao y Ramírez. Paulao, gol de Cruzeiro que tenía que convertir. Convierte Paulao. Están 4-4, pero si Jaime Pizarro convierte el gol, el conjunto chileno será el campeón de la Recopa. El arquero César, allí va Pizarro. ¡Palo! ¡Gol! De Colo-Colo. 5-4 se queda con la Recopa en este partido en Japón. Lo convirtió Jaime Pizarro, festeja a gente chilena. Tá aí o Colo-Colo campeão da Recopa, o Matias Pinto, e o jogo foi em Kobe, no Japão, e eu sei que tem Japão aí, você vai colocar uma japonesa malucona aí na resenha, né? Isso mesmo, o Colo-Colo estava hospedado no mesmo hotel de uma estrela ascendente da J-Pop. Estrela ascendente da J-Pop. A Rie Eto. O quê? Rie Eto. O quê? Rie Eto. Que coisa, Matias. É mesmo? Então, até os jornalistas que eu citei, eles estavam acompanhando essa campanha do Colo-Colo, na época estavam no Diário La Terceira, o único que cobriu essa campanha, e no dia seguinte a manchete estampada era Colo-Colo se rie, em homenagem à cantora. Então a gente vai ouvir aí Tsuki no Kaori. Ô, Matias, você sabe que você... Espera aí, né? Você é pai de família, você é casado com uma digamos assim, uma nipo brasileira, uma oriental, uma Iraoi. Não deu pra aprender nada de japonês mesmo? Você tem que fazer essa cascateada mesmo? Sei pouca coisa, viu? Sei pouca coisa de japonês. Eu sei que a minha sogra vai virar uma batian, por exemplo. Batian, né? Tem isso, né? Tem sogra é batian, bem lembrado. E arroz é gohan. Gohan? Gohan. Então você quer impressionar a sua namoradinha no restaurante japonês, pede uma porção de gohan. É o fim do mundo. Nuke したパ
りおしゃべりは退屈一人ぼっちの方が素敵体がホテルのサンダルを脱ぎ捨て素足から微熱を逃がす月明かり浴びながら踊るよ Sou fã, adorei. É a Marina Lima japonesa, pô. Marina Lima. E o Colo-Colo, que na sua passagem pelo Japão era Coro-Coro. Sempre lembrando que o programa Meu Time de Botão, o Rodrigo Borges, sabe o Rodrigo Borges, do Esporte Fino? O esgrimista da notícia, tá sempre aqui ouvindo o programa Meu Time de Botão. E quero ver se ele vai colocar essa estrela da música da J-Pop em um dos seus podcasts semanais do Esporte Fino aqui na Central 3. Mas infelizmente... Ele persegue a J-Pop. Ele tem uma coisinha com a J-Pop porque ele gosta mesmo, do cara mora em Nova York, sabe que o Japão e os Estados Unidos tem uma briga cultural aí, né? O que serve pra lá não serve pra cá. Tirando beisebol, né? Beisebol. Mas eu vou ter que dar uma tesourada na moça, sabe por quê, Matias? Porra. Chegou a hora do último quadro, o quadro Botão por Botão. Botão por botão. Estrelão em cima dos cavaletes, os botões estão espalhados pela esfera, não é esfera, né? Esfera redonda, como é que é o nome da relva? Da relva do botão? Feltro. Do feltro, exatamente, do feltro. E agora é hora da gente fazer uma segregação aqui. Colhemos 5 ou 6 ou 4 jogadores, depende dos destaques da equipe, e falaremos especificamente sobre eles. Eu começo com Daniel Moron, o goleiro desse time do Colo-Colo, que nasceu a 15 quilômetros da Cordilheira dos Andes, mais precisamente em Vista Flores, em 30 de setembro de 59, e tinha um apelido de El Loro. Ele começou sua carreira defendendo o humilde Andes Tadieres de Mendoza e ficou no clube até os 25 anos de idade, quando lhe surgiu a oportunidade de jogar pelo União de Santa Fé, time do craque Omar Pérez. Destacou-se no Tatengue e em uma partida no mítico Cilindro de Avellaneda, ocasião na qual ele fechou o gol e teve a chance de, na temporada seguinte, transferir-se ao Colo-Colo por essa e por outras grandes partidas. E no Colo-Colo defendeu a meta alba por 6 anos, conquistando nesse período 4 campeonatos chilenos, de 88, 89, 90, 91 e 93, 4 Copas do Chile, além dos torneios continentais que já citamos aqui, Libertadores e Recopa. Ainda vestiu a camisa 1 de Provincial Osorno, Deportes Concepción, o Lilás, o Palestino e também o Audax italiano, e é considerado por muitos lá pelos lados do Colo-Colo como o maior goleiro da história do cacique. Matias Pinto, Marcelo Bartichotto, é com você. Marcelo Bartichotto, eterno camisa 7, surgiu nas categorias de base do Huracan. Ele que é nascido em Avellaneda, 31 de dezembro de 1966, e logo na sua segunda temporada como profissional já teve a oportunidade da sua vida ao aceitar o convite de Arturo Salá. Tanto ele quanto o Moron, eles foram trazidos pelo Colo-Colo por indicação do Luiz Guiço, que era muito amigo do Arturo Salá, treinador nessa época. Em suas 2 passagens pelo clube mais popular, a primeira de 1988 a 92 e a segunda de 96 a 2002, o camisa 7 conquistou 7 campeonatos chilenos. 1989, 90, 91, 96, o Clausura de 97, o Campeonato de 98 e o Clausura de 2002. Nem sua rápida passagem pela Universidade Católica em 95 manchou sua reputação com os íntias do cacique. Mesmo fora dos gramados, atuou pelo clube em diversas frentes, sendo inclusive campeão do Clausura em 2008 como treinador. E eu venho para formar esse ataque junto com o Bartichotto e cito camisa 9 Ricardo Dabrowski, que foi nascido e criado em Temperley. Nasceu em 61 e tinha um apelido de El Polaco. Deu seus primeiros chutes ali mesmo na equipe local, em Temperley, jogando 2 temporadas pelo Gasoleiro, e conseguiu assim
o acesso para a primeira divisão com a equipe, chamando a atenção do Huracán, o argentino Huracán, e em seguida se transferiu para o Toluca, o mexicano Toluca. Após um ano no futebol mexicano, voltou ao clube de sua infância, só que foi um retorno, Matias, que coisa, um retorno fugaz. Em 87 ele partiu para o Colo-Colo, clube no qual conquistou todos os títulos que já citamos aqui no programa Meu Time de Botão, e se tornou, além disso, o artilheiro dessa equipe na competição mais importante, a Libertadores. Ele marcou 6 gols na Libertadores, depois foi treinador, assumiu o clube em 2 oportunidades, em 2004 e em 2005, sem os mesmos feitos de antes, até porque um técnico não faz gol. E não perde jogo, não ganha jogo. Quando perde jogo, fala que o treinador não ganha jogo. Quando ganha jogo, fala que tem... não, mas passou pela minha mão, tudo mais. Vamos fechar o botão por botão, Matias, falando de Gabriel Mendoza, El Coca. El Coca atribui sua forma física à infância vivida em Sewell, cidade da Quinta Região. Cidade mineira encravada nos Andes, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Pois essa rua não tem ruas. Os acessos são todos por escadarias. Meu Deus. Então imagina a panturrilha desse lateral. Brincadeira, mano. Com 18 anos, integrou o plantel profissional do O'Rings de Rancagua, no qual jogou por 4 temporadas. Chegou ao Colo-Colo para a disputa da Copa Libertadores de 1991, sendo peça fundamental no esquema de Mirko Josic. Naquela ocasião, foi o único jogador albo a integrar o Equipo Ideal de América, seleção do diário El País de Montevidéu. Tentou a sorte no São Paulo em 1995 e no Tigres de Monterrey em 96, mas acabou voltando sem sucesso ao futebol chileno. Além disso, teve uma passagem pelo Shandong Luneng, da China. Matias, foi um prazer, viu, ter você no programa Meu Time de Botão. Espero que você venha mais vezes. Tamo junto. Já vim esse ano 2 vezes, né? 2 vezes. Argentinos e Boca. Queria ter vindo no Olímpia, infelizmente não se deu, mas foi muito bacana. O Tubarão Martelo Sudaca voltará sempre que trouxermos um time que brilhou aqui no Cone Sul. O próximo time de botão fala sobre a América completa, né? A gente vai até lá em cima. Vamos falar do Cosmos, viu, Matias? Mas que cascata, hein? O Cosmos de Carlos Alberto Torres. Vai ser o Rodrigo Borges que vai fazer. Exatamente, ele vai fazer. Ele já está lá, inclusive já está entrevistando as pessoas lá em New York, né? Os torcedores, os inchas, os fãs daquela sports fans, daquele grande time, o time que marcou a história, eu tenho certeza. E assim, eu confesso que eu sou um pouco ignorante a respeito da história do Cosmos. Então estou curioso porque acho que vou aprender coisas, assim como aprendi um pouco sobre o Colo-Colo, sobre esse momento do Chile, que é um momento bastante interessante. O filme No, eu já falei pra você que eu assisti o filme No, que conta sobre a... Eu acho que todos os programas que a gente fez no Chile, você dá um jeito de comentar, mas é um belo filme. É um belo filme. Eu confesso só o sotaque do Gael Garcia Bernal que não convence. Eu tive que assistir a segunda vez pra gostar. A primeira vez eu acho que eu tava mal-humorado e não gostei do filme. Mas é um grande filme. E como a história do Chile é uma história muito bacana, não dá pra falar que a história é muito legal, porque é uma história de muitas tragédias, na verdade, né? Tragédias sociais e humanas. Mas para entender sobre o continente e entender sobre a miséria e também a superação humana, a história recente, né, do Chile é muito interessante. História de ditadura e depois de ressurgimento de um país que hoje tem muitas lutas populares, né, Matias? É muito interessante como lá é legítimo e legitimado o protesto público, né? O sair às ruas, o ocupar as ruas e brigar por aquilo que se acredita. Falei alguma besteira? Não falou nenhuma. Maravilha. Fico feliz, porque não é sempre que eu consigo não falar nenhuma besteira. O programa Meu Time de Botão volta daqui 2 semanas e a gente vai fechar com La Copa Se Mira e Se Toca, uma musiquita de Colo-Colo que festejou o título de 91. Valeu, Matias. E eu só queria encerrar o programa Maguila? Também. Antes da Maguilada de mostrar como o Mirko Josic foi um cara importante não só para o futebol chileno, mas para o futebol mundial. Porque ele acabou ficando conhecido no Chile quando ele conquistou o Mundial Sub-20, que foi realizado lá em Santiago em 87, e ele revelou, pega a lista dos jogadores que ele ajudou a revelar para o futebol mundial. Davor Suker, Igor Stimac, Predrag Mijatovic,
Robert Jarni, Robert Prosinek e Sławomir Boban. Tá bom, tá legal. Eu não vou te cobrar a pronúncia perfeita dessa vez, porque aí também é brincadeira. Seria demais. Um grande abraço, amigo Central 3. A gente volta daqui 2 semanas com mais um programa. Este e todos os outros estão à sua disposição em central3.com.br. Eres el campeón, eres el mejor, eres alegría, alegría popular. Chile te agradece este triunfo sin igual. Gracias Colo Colo, lo vamos a celebrar. Es el pueblo el que siente muchas ganas de llorar. De alegría por el triunfo, grande y espectacular. Las angustias y temores ya quedaron muy atrás. La alegría de esta copa ya no se hizo olvidar. Gracias Colo Colo, gracias de verdad. La alegría de este triunfo nunca vamos a olvidar. Dice la leyenda, lo saca de corazón. Nunca tú lo olvides, seguirás siendo campeón. Es el pueblo el que siente